Pois a minha dúvida é, será que falo daquele lá ou você queria um novo? Eu achei até bom, que acabei lendo o novo, adorei. E aí a gente pode ainda usar como referência. Muito bem, minha gente, no Livro Aberto de hoje eu vou conversar com Rafael Montes, autor do livro, olha aqui, Dias Perfeitos. Eu fiquei na dúvida se eu começava mostrando esse livro ou, para assustar ele, eu começava mostrando esse aqui, ó. O livro da Clarice Lispector, grosso, ó, bastante grande. E você acha que é um livro, mas isso aqui pode ser uma arma, né, não, Rafael? Na cabeça de um escritor, tudo pode ser uma arma. Me conta uma coisa, para a gente já falar sobre isso. Escrever policial, suspense, tudo à sua volta pode ser um crime? Tudo à minha volta pode ser um crime. Eu costumo dizer que, na verdade, para ser escritor de mistério e de terror e de suspense, eu sou um grande medroso. Então, eu sou aquele cara que sempre penso no pior que pode acontecer. Eu penso no que pode dar errado, entende? E se tal coisa acontece, né? E se sem querer eu atropelo alguém? E aí o que eu faço? Eu conto? Eu já estava pensando, gente, se eu faço qualquer coisa, eu como escritor policial, eu já tenho minha ficha queimada, né? Assim, com certeza já imaginam todas as piores coisas de mim só pelas histórias que eu escrevo. Então eu sou sempre esse medroso que penso na pior hipótese. E aí, muitas das ideias que eu tenho, eu confesso que vem disso, vem dessa... Do cagaço mesmo. Do cagaço, exatamente. Para quem não leu ainda Dias Perfeitos, então é por isso que vocês não entenderam minha piadinha, mas vocês têm que ler para entender. Aqui, assim, são piadas literárias. Entre nós, é só para quem já leu. É só para as pouquinha gente que te leu. Você sempre se interessou por esse gênero? Como é que você resolveu explorar isso? Da onde vem teu interesse? Cara, eu não sei. Na verdade, eu não gostava de ler na minha época de escola, assim, criança. Eu também não, sempre odiei. E aquelas coisas de escola eu achava chatos, assim, aqueles livros clássicos, assim, eu acho que apresentados na hora errada, sabe, para a idade errada, enfim. Então, eu não gostava nem um pouco. E aí, mas eu sempre gostei de criar histórias. E eu tenho uma coisa que é curiosa, eu não gostava de desenho animado quando era criança. Eu dizia que eu gostava de gente com história com gente de verdade. Então, eu gostava de Chaves, de Trapalhões, coisa que era desenho eu não gostava. E eu adorava bonecos. Bonecos aí sim de desenho animado. Só que eu não sabia de que desenho animado eles eram. Então, sei lá, tinha bonecos do Street Fighter e do Dragon Ball e de coisas assim, mas eu nunca tinha visto nenhum desses desenhos. Então, o que eu fazia? Eu imaginava quem eram esses personagens. E eu criava várias histórias para eles. Então, a primeira lembrança que eu tenho de algo criativo é eu brincando de bonecos e imaginando altas tramas e que um matava o outro para tomar o poder e de jogos assim, com bonecos. E aí, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade, minha tia-avó, que é a quem eu dedico até meu primeiro livro, Suicidas, ela me deu um livro do Arthur Conan Doyle para ler, Um Estudo em Vermelho. Que é o primeiro livro do... É até curioso, ela deu Um Estudo em Vermelho e depois ela deu A Volta do Sherlock Holmes, que é o livro que o Conan Doyle escreveu após ter matado o Sherlock Holmes. Então, eu não entendi nada. Eu falei, tá voltando da onde o Sherlock Holmes? Mas, enfim. E aí li esses dois livros e foi ato contínuo. Eu li aquilo, eu falei, cara, vou começar a escrever. E comecei a escrever na escola, durante a aula de ciências, que eu detestava ciências, então eu lembro que eu pegava o final do caderno, fingindo que estava anotando o que o professor estava dizendo, e comecei a escrever histórias. E a primeira história que eu escrevi se chama A Professora. Tem online, você consegue colocando meu nome e escrever A Professora. E a história de uma professora que um belo dia decide matar todos os alunos dela durante uma prova. Ou podia chamar A Realidade de uma Professora de Escola Pública. Exatamente, Eu acho que vem de um interesse de até onde o ser humano é capaz de chegar. Assim, quase todos os meus livros, eu tenho essa curiosidade de entender o que nos torna humanos, sabe? O ser humano dos animais todos, nós somos os únicos que praticamos violência por motivos como racismo, homofobia, ciúmes, ganância. Animais matam para sobreviver. A gente mata por motivos idiotas, torpes. E para escrever um livro de suspense, um livro policial, livro policial parece sempre uma coisa meio da minha avó, falando, os livros policiais. Tem que seguir algum tipo de cartilha de
precisa acontecer esse crime, a gente precisa ter suspeitos, porque, claro, assim, dentro de uma pessoa, a Agatha Christie, por exemplo, que você bem ama e conhece, ela sempre tinha aquela coisa do Poirot no final dizer pra gente tudo o que ele pensou e como foi, mas era um estilo dela, lógico. Mas desses livros policiais, tem que sempre acontecer um conjunto de fatores ou não? Então, a literatura policial, por muitos anos, ela foi considerada uma espécie de subliteratura, e ainda hoje ela é considerada, por alguns, a meu ver, que não entendem tanto do assunto, uma espécie de subliteratura, mas esse, digamos, preconceito ele não é tão injustificado. Quando começou a literatura policial, ela era o que se chama uma espécie de livro-jogo, ou seja, o leitor lia o livro porque ele queria era um desafio entre o leitor e o autor, falando, vou te contar uma história, quero ver se você acerta até o final, né? Então você tinha elementos muito claros na literatura policial clássica, né? Que é a era de ouro da literatura policial. Ou seja, a história eram 3 elementos. A história começa com um crime sempre, então nas primeiras páginas aparece um defunto, rouba uma joia, alguém desaparece, algum crime acontece nas primeiras páginas. Ao longo das páginas, no meio do livro, acontece a investigação, então, e em geral, a figura do detetive ou de um investigador de polícia que investiga o crime, e no final você tem o criminoso revelado. Então, você tem crime, investigação, criminoso. Era essa a lógica estrutural da literatura policial clássica. Com o tempo, alguns autores começaram a falar, beleza, eu tenho esses 3 elementos, mas como eu posso brincar com esses 3 elementos? Uma das primeiras coisas que aconteceu foi sumir a figura do detetive. Você coloca um sujeito ordinário, uma pessoa comum, investigando o crime. Então aí você passa a ter jornalistas investigando crimes. Então, histórias de tribunal, idem. Começa com um corpo sendo encontrado, uma cena do crime, a investigação é durante a sessão de tribunal e a sentença traz a resposta de quem é o verdadeiro criminoso, etc. Então, essa estrutura básica do policial foi sendo aprimorada, ou pelo menos foi encontrando variantes, e aí você tem os subgêneros do policial, outros subgêneros, além do whodunit, que é o quem matou, né, que é crime, investigação e criminoso, que trazem outras sacadas. Então, por exemplo, o romance noir, que a gente conhece, né, o hardboiled americano, que é o Dashiell Hammett, Raymond Chandler, são histórias em que a investigação, ou seja, esse elemento do meio, ela é mais física. Então, são detetives durões que caem na porrada e entram num submundo do crime. Não interessa tanto quem é o criminoso. O criminoso, em geral, é uma máfia, é um grupo de tráfico de drogas, é uma coisa mais hardcore, assim. Um dos gêneros a que eu me filio, que tem tudo a ver com Dias Perfeitos, que é o tal do suspense psicológico. Caramba, isso vem também na esteira das teses de psicanálise e tal, que o que interessa não é o crime e nem a investigação, porque isso é só um jogo. O que interessa é a cabeça do criminoso. Vamos entrar na cabeça do criminoso. Então, histórias que subvertem a lógica, então começam pelo criminoso. Então, você pensou, desde o início, desculpa te interromper, mas pegando isso, você falou, você pensou no Dias Perfeitos partir exatamente disso, ou foi no meio da escrevinhação que você teve essa ideia? Não, desde o início. E aí você pega algumas histórias que é isso, o que interessa é o criminoso, e aí o que a gente assiste ou lê é o criminoso cometendo crimes e sendo investigado. Então tem os outros elementos, mas eles são muito menores do que a figura principal, que é o criminoso. Aí você pega o Psicopata Americano, é isso, por exemplo, os livros do Jim Thompson e da Patricia Highsmith, que é a minha autora favorita, uma norte-americana, que escreveu o talentoso Ripley, que é o Tom Ripley, que é um anti-herói total e é um criminoso, né? Eu tenho uma coisa que, como eu sou muito fã de literatura policial, eu decidi a cada livro meu fazer um subgênero. Então, Os Suicidas que você leu é um whodunit, é um quem matou, é um Agatha Christie. Eles estão reunidos naquele porão, começa a morrer e tem um crime, né? Aí você entende que tem uma coisa maior do que o que você pensava e no final tem uma explicação de tudo que aconteceu. É um whodunit da Agatha Christie moderno, Os Suicidas, que é o primeiro livro. Aí o segundo já é um suspense psicológico, né, que é o Dias Perfeitos. Ele já vai para... O que interessa não é tanto o crime, nem qual é a solução. O que interessa é, caramba, qual é a cabeça desse personagem. Qual que é o próximo passo que esse cara vai dar, né? Que até onde que ele vai fazer.
até onde ele vai, né? Até onde ele vai. E aí você não quis dar o spoiler, mas eu vou dar o spoiler, que é isso. O livro que ele mostrou, ele é a história de um sujeito que se apaixona por uma menina. A menina se chama Clarice. Ele, ele gosta da Clarice, a Clarice, ele se interessa pela Clarice, a Clarice não quer nada com ele. Ele fala, pô, Clarice, eu acho que você tem que me dar uma chance. E ela fala, não quero. E ele, nessa hora, decide, então, dar de presente para ela um livro, que é exatamente esse livro aí, que o Fábio tem, para justamente quando ele quer iniciar relacionamentos, ele usa esse presente. Ele dá esse livro para Clarice, falando, Clarice, lê, Clarice Lispector e tal. E ela fala, cara, vai embora, eu não quero nada com você. Então ele pega o livro e faz esse gesto aí, dá na cabeça da Clarice. Não mata ela, ele aprisiona ela para ele, inclusive, ele começa... E aí por exemplo, para entender assim a tua cabeça, o que você tinha quando você começou a escrever o livro? Você é do tipo que tem que ter a história toda definida na sua cabeça já? Você começa com uma fagulha e vai descobrindo no fazer? O que você precisa ter para ir para o computador começar a escrever? Eu, em geral, sou um autor que tem muita ideia da história, já de cara. Então, o Dias Perfeitos foi feito na esteira do Suicidas, que foi o primeiro livro, foi um livro que eu escrevi dos 16 aos 19. E eu, quando publiquei o Suicidas, eu tinha 20 anos, eu estava na faculdade de Direito, ia estudar para ser juiz e tal. E minha mãe, que, como eu falei, meus pais não gostam de ler, ela ficou entre o horror e o deslumbramento. O deslumbramento, porque ter um filho escritor parece uma coisa legal, né? Para você falar para as amigas, falar, poxa, meu filho é escritor, né? Parece algo, tipo, criei bem a criança, né? E ao mesmo tempo, aí as amigas perguntavam, que bom, qual é o nome do livro dele? Suicidas, sobre jovens que se matam no porão. E aí, então ela ficou muito feliz e ao mesmo tempo muito preocupada. E falou, Rafa, por que eu adoro história? Eu falei, mas você não gosta de ler, você não entende nada. Ela, não, eu gosto, que eu gosto de história bonita. Por que você não faz as pontes de Madison? Por que você não faz? Por que você não faz a coisa assim mais fofa e leve? E aí eu fiquei com isso na cabeça e decidi, então, a centelha da ideia veio dessa provocação. Eu falei, cara, eu vou contar então uma história de amor, só que do meu jeito. Que legal. Tanto que o livro é dedicado à minha mãe, é uma provocação a ela, assim, o tempo inteiro. Então, a ideia original era essa, né? Fazer uma história de amor torta. E aí, o que eu fiz? Eu fui pesquisar histórias de amor obsessivo. Existem várias, né? A gente tem o Colecionador, que é um livro do John Fawkes, tem o Atami, que é um filme do Almodóvar, tem Encaixotando Helena, que é um filme até um pouco mais trash. Nossa Senhora. Tem que mais? Enfim, tem o Louco Obsessão, do Stephen King, que é uma fã que sequestra o escritor. Então, histórias de alguém que gosta de alguém e quando esse alguém não quer, ele vai lá e sequestra, não é lá a ideia mais original do mundo. Então, eu falei, cara, por que contar essa história? Ou seja, qual é a pertinência de contar isso agora? E aí eu fui encontrando coisas que só no Dias Perfeitos eu conseguiria colocar, ou seja, não tem nessas outras histórias, que são os personagens, né? Ou seja, eu começo pela trama, então já tinha as viradas, eu já sabia como acabava, eu já sabia o que acontecia no meio da história. Em geral, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, assim, o que se chama os pontos de virada da história, né? Os principais eventos da história. Mas o que dá vida a uma história são os personagens, é inevitável. E aí sim eu passo a fazer um exercício de, caramba, quem é esse cara que um belo dia conhece uma menina, a menina não quer nada com ele e ele a sequestra? Quem é essa menina? No que ele a transforma? E o que ele descobre sobre si mesmo enquanto acontece tudo isso? E uma pergunta que eu sempre me faço também é do que eu estou falando ao contar essa história, né? Assim, porque eu acho que o Dias Perfeitos ele é um livro muito adotado em escolas. Ele é adotado no segundo ano do ensino médio, do Santo Agostinho, do Santo Inácio, do Pedro II, legal, do Colégio de São Paulo. E é muito legal, porque ele por ter uma linguagem, um ritmo muito ágil, cheio de viradas e tal, então os jovens gostam de ler. Mas eu acho que numa segunda camada ele traz discussões sobre relacionamentos tóxicos, ele traz discussões sobre um machismo
que é velado e que no livro vai se tornando cada vez mais absurdo, né? Assim, o cara é um psicopata louco, machista, escroto, mas é muito interessante como, ao mesmo tempo, a gente está na lógica dele, né? Isso é uma coisa muito legal do livro, né? Você entrar na cabeça desse cara, você entra na lógica dele, você pensa como ele pensa. E aí é muito comum, assim, em palestra de escola, primeiro falarem, cara, quando eu percebi, eu estava torcendo por ele, o que é muito louco. E aí eu falava, não posso torcer por ele, mas eu estou na cabeça dele. Mas como é que eu não torço por alguém que é o protagonista da história? Então isso é uma coisa interessante. E muitas meninas falando, cara, eu percebi que eu vivi uma relação tóxica com o namorado depois de ler o livro. Porque assim, o cara não precisa dar com um livro na sua cabeça e te colocar dentro de uma mala para ser tóxico. É só ele falar, você vai usar esse vestido? Você vai sair com aquelas amigas? Ou seja, começa bem antes, né? Assim. Então é legal isso. Pensando numa estrutura de livro policial, por mais que cada livro tenha um segmento assim, existe uma série de, que a gente poderia dizer, clichês de livros que você se preocupe em fugir deles ou usá-los subvertendo, porque a gente vê muitos recursos sendo usados da mesma forma em diversos livros. Como é que você... Porque tem coisas que não dá para fugir. Foi o que você falou. Um cara que se apaixona e pega a mulher e guarda para ele, não é uma coisa nova. Você não inventou isso. Já existe. Como contar uma história já contada, muito entre aspas, de uma forma diferente? Você fica ligado nisso o tempo todo, na arma do crime ser uma arma que não foi usada, ele esconder a menina. Ai, meu Deus, será que desse jeito já foi feito? Como é que funciona a sua cabeça? Não, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu sou da teoria de que, assim, nós todos, né, e principalmente escritores, somos receptores de informação o tempo inteiro, né? Então, a gente vê um filme, lê um livro, escuta uma conversa no metrô, conhece alguém, aí o cara tem um nome, você gosta do nome, então a gente vai juntando essas informações que o mundo nos dá dentro da gente. E uma bela hora a gente coloca isso para fora, teclando ali no computador, escrevendo o livro. Então, eu não tenho tanta preocupação em fugir do clichê, porque eu acho que, assim, se vem de mim, necessariamente tem referências de coisas que eu vi, mas também é uma junção de tanta coisa que nem eu mesmo consigo averiguar a origem. Então, eu não me preocupo tanto em fugir, não. Assim, confesso que é óbvio que a gente tem que estar atento a clichês e tal, mas não é uma preocupação. Ou seja, eu não faço esse exercício do tipo, não posso matar desse jeito porque... o autor tal, no livro tal, já matou um personagem assim. Eu não me preocupo muito com isso, não. Sei. E o hotel, que inclusive está aqui na capa, já é um spoiler? Não. Mentira, não é spoiler não, porque é muito divertido isso e não vai estragar o final de vocês que estão assistindo, não. Mas esse hotel é uma ideia engraçada, divertida, esquisita, ao mesmo tempo... sei lá, crível, dá para entender, a gente visualiza esse lugar desse hotel com os 7 anões, com a cabana dos 7 anões, os anões trabalhando lá. Isso é uma coisa que você um dia teve essa ideia, você investiga para tentar criar um ambiente diferente, já que ela tem que ir para um hotel na Serra, por que não fazer desse hotel um lugar diferente para esse roteiro? Então, desde o início eu tinha o título, né, Dias Perfeitos. E eu queria que o livro tivesse... Porque se eu fosse contar a história, digamos, numa abordagem muito realista, ainda que o livro seja totalmente realista, né, mas se ele fosse, digamos, numa linguagem dura, seca, eu acho que seria pesado demais. E aí, para encontrar certo humor, um humor ácido, assim, o que eu tentei fazer ao longo do livro é criar uma espécie de clima meio quase onírico, assim. Então o livro ele propositalmente passa por vários lugares e assuntos que são meio histórias da Disney. Então tem uma hora que chama ela de Pequena Sereia, eles vão para um hotel na Serra, que é um hotel Lago dos Anões, e é um hotel em que cada cabana se chama o nome dos anões, então o chalé Feliz, o chalé Soneca, e o lugar é administrado por anões e tal. Então foi de propósito. E é muito engraçado, porque muita gente pergunta se existe o hotel. Eu estou até pensando em começar esse business, abrir lá um hotel. Realmente é uma boa ideia. Fazer jantares secretos no hotel.
Exato. Rodas de roleta russa. Como é que é? Rodas de roleta russa. Fazer de tudo um pouco. Faz as cabanas separadas, em silêncio, recebendo pessoas em climas bucólicos assim. Funciona. Esse livro foi traduzido para quantas línguas? Cara, esse livro foi... E aí, continuando até a história, eu estava na faculdade de Direito, quando publiquei o Tal dos Suicidas, e o Dias Perfeitos foi no final da minha faculdade, e foi o livro que felizmente estourou. Ele foi vendido, na época, para a RT Features, que é a produtora que tem os direitos de adaptação. Logo depois ele foi vendido para vários países. Ele está hoje, acho que em 26, 27 países. Eu até recebi essa semana, estou até aqui para te mostrar, a edição em árabe. Olha que legal. Olha, que medo, hein? Essa capa mais... Olha, aí se você quiser ler minha biografia, ó. Olha que engraçado. E é legal porque é ao contrário, né, que se lê. Você lê de trás para frente. E o livro é todo ilustrado em árabe. Olha, ele tem uma mala. Aí ele colocou ela. Aí, ó, no capítulo 1 é a Gertrudes aqui, ó. Que interessante. Eu... E esses livros indo ao contrário, para o mundo todo, muito interessante porque, especialmente esse estilo de livro, ele funciona no mundo inteiro, né? Realmente, digamos, é uma história universal no sentido de suspense, uma trilha de o que será que vai acontecer, é instigante em qualquer país, né? É legal, assim. Eu, na época da publicação, o livro saiu no Brasil em 2014 e ele começou a sair nos outros lugares em 2016, 2017. Eu fui a alguns países. E é muito curioso, assim, as leituras que as pessoas têm, né? Então, por exemplo, eu fui a Amsterdã lançar o livro. E aí, eu estava lá, uma pessoa quis fazer uma pergunta. E a pergunta foi, poxa, o livro ele tem esse clima meio surreal, às vezes exagerado, hiperbólico, ou seja, não é um livro 100% realista. E eu concordando, é verdade, tem, né, o Hotel do Anão, o cara coloca a mulher numa mala rosa, enfim, tem vários elementos ali. E ela falou, não, porque especialmente uma hora ele é parado numa blitz, e aí ele tá com uma mulher sedada no banco carona, e aí ele vai dar R$200 pro policial e o policial libera ele. Isso não existe, né? E eu falei, puxa, no Brasil isso existe. Que triste isso. Infelizmente existe. Então, tá engraçado as leituras do que é absurdo, né? Assim, tem uma passagem super boba, né, no livro que ele coloca o jornal para o xixi do cachorro. Coloca o jornal para o cachorro. E aí a tradutora para o inglês fala, cara, o que significa colocar jornal para o cachorro? Aí eu falei, para o cachorro fazer xixi. Como é que vocês fazem aí? Ela, não, a gente traz para levar para passear o cachorro. A gente ninguém coloca jornal para cachorro, é uma coisa nossa. Olha, que curioso. Então você vai descobrindo umas coisas assim que para mim parecia super natural. Ou seja, eu não penso quando vou falar, cheio de brasilidade, jornal para cachorro, sabe? Mas vem de algum modo meio que naturalmente, né? Assim. Que divertido isso. Você, por escrever histórias assim, tem gente que já te olha achando que você é uma pessoa meio que gosta de... vai no IML, fica vendo o que está acontecendo. As amigas da sua mãe que veem o livro Suicida e já ficou apavoradas. E junto com isso, você é esse cara que, além de gostar de ler histórias, você é um cara, por exemplo, que já foi ao IML ver o funcionamento para poder escrever e trazer isso para dentro? Então, sem dúvida, pensam que eu sou essa pessoa, né? Assim, tem até um amigo meu, escritor, o Santiago Nazarian, que ele fala que eu deveria sorrir menos nas fotos para fazer mais o tipo do que se espera que eu seja. Mas, cara, não, eu, na verdade, sou um... Bem, a gente se conhece, né? Então, eu sou um bom vivant, assim, eu gosto de estar com amigos, gosto de carnaval, gosto de festa, de caipirinha, não gosto de nada de coisas macabras, não. Assim, então, eu tenho a impressão de que todo esse lado sombrio eu coloco muito no texto, né? E no dia a dia, eu sou até... Quando eu era criança, meus amigos juravam que eu ia ser humorista, porque eu sempre fui
um palhaço, eu sempre adoro imitar pessoas, eu sei imitar bem pessoas. Não sei imitar bem pessoas, mas eu imitava tipo professor da escola, sabe? Eu era. Sei. Então eu falei, nossa, vai ser com certeza humorista, e virei autor de crimes e terror. E então, não, então no dia a dia não sou exatamente. E nem gosto de violência. Assim, na verdade, até tenho certo medo, como eu falei, o cagaço nos move. Eu tenho até certo medo. Então, por exemplo, eu escrevi os filmes da Suzane Richthofen. Foi o meu primeiro trabalho baseado numa história real, né? Eu sempre imaginei coisas. Então, essa foi a primeira vez que eu trabalhei em parceria com a Ilana Casoy, num caso que ela conhecia muito bem. E eu conhecia só de... Eu era moleque na época e via coisa na imprensa, no Fantástico e coisa e tal. E a gente foi escrever os filmes, e uma bela hora a Ilana falou para mim, Rafa, você, na cena, na hora do crime mesmo, né? Ela falou, cara, tá ótimo, mas assim, se você não olhar a foto da cena do crime, você nunca vai conseguir escrever a cena do jeito que deve ser. E eu falei, tá bom. Isso depois de, sei lá, 4 meses, já na terceira versão do roteiro. Eu falei, tá bom, vou ver. E ela foi e me mostrou por 1 minuto, e foi mais que o suficiente, assim. Ou seja, eu não gosto de coisas violentas, esses programas sanguinolentos de televisão, tô fora. Até documentário de crime real, tô começando a gostar agora, mas eu também não sou muito fã, não, confesso. Olha, achei que essas séries documentais você fosse mais querendo ver como estão matando ao redor do mundo. Não, eu gosto só de histórias de mentirinha. Eu só gosto de morte de mentirinha. Violência de mentirinha. Olha que loucura, né? A gente achando que você é um Dexter brasileiro. Bem, mas também eu posso estar dizendo isso tudo, porque, na verdade, eu sou um sociopata com corpos no meu porão. Exatamente. Você quer se passar pela Hello Kitty, mas a verdade é que você é um Dexter. Entendeu? Claro, exatamente. A verdade é uma só. E aí, as ideias que você vai tendo, você é daqueles como escritor de um modo geral tem isso, vai tendo ideia, vai anotando, mas mais do que ter uma ideia para enredo, às vezes uma ideia de crime se anota para usar um dia, uma ideia de morte ou de investigação. Tem isso, assim, essa morte eu vou usar um dia em algum livro meu, deixa eu guardar ela aqui para mim. Eu tenho, como eu falei, eu tenho muita ideia de história, mas às vezes eu tenho uma ideia de uma situação que eu tenho a sensação de que rende uma história, mas eu não sei para onde leva ainda. Então, por exemplo, outro dia eu tive uma ideia que era a ideia de um casal de, sei lá, 50 anos que decide dar uma aquecida no casamento e eles decidem abrir a relação e chamar uma mulher para fazer um threesome, fazer uma diversãozinha. Mas eles são ele e ela são pessoas de renome e tal, então eles não podem tomam todo um cuidado para na noite e tal chamar uma mulher. E aí a ideia que eu tive é, e se essa mulher morre na cama? O que eles fazem? Eu acho uma ótima ideia deles ali transando e a mulher, sei lá, tem um infarto ou qualquer coisa. Aí eu fiquei pensando, né, eu sendo um casal e vivendo essa situação, o que eu faria? Não sei para onde leva essa história, mas eu tenho a ideia da situação. E o que eu faço, anoto a situação, tá anotado lá, qualquer dia eu uso, entendeu? Entendi. Faz sentido. É bom, porque é isso que de repente isso pode virar um livro inteiro ou pode virar uma cena de algum momento, de alguma... Exato, ou pode virar um conto, né? Pode virar muita coisa. Tem uma coisa que eu gosto muito no livro também, que tem o roteiro dela, né? Ela tem a cena, por exemplo, aqui do roteiro dela, e o que eu acho maravilhoso, eu digo isso porque ele tá lá o livro escrito, em dado momento ele abre aqui, o roteiro, e aí tem os escritos do Theo em cima do roteiro. Estou mostrando aqui para o pessoal direitinho. E é muito legal porque os comentários em cima do roteiro da menina, você entende totalmente quem é o personagem dele, só pelos comentários, assim. Eu achei muito bacana, assim, o roteiro que ela escreveu, aquelas 2 páginas ali, é muito a cara dela, faz total sentido ela estar escrevendo aquilo daquele jeito, achar aquilo bom ou interessante, sei lá, e daquele jeito ali, e dá para entender muito o cara achando que é um grande entendedor e não precisa disso, corte aqui, pesquisar.
Isso também é uma coisa legal de sair de poder contar a história, quem são esses personagens de um outro jeito, né? Total, isso é uma coisa que eu adoro fazer, brincar com outras maneiras de contar ou de revelar os personagens, é uma coisa que me interessa muito. No Jantar Secreto tem uma coisa que eu adoro, que é um capítulo todo narrado no WhatsApp. Assim, então você entende os personagens pelo WhatsApp. No livro Jantar Secreto tem isso. No Dias Perfeitos fazia todo sentido exatamente o que você disse. Assim, a personagem da Clarice, ela é uma roteirista de cinema, ou wannabe roteirista de cinema, e ela está escrevendo um roteiro chamado Dias Perfeitos. E ao longo do livro, como o Fábio mostrou, tem o argumento que ela escreveu. O argumento é a história do filme que ela quer fazer. E aí o Theo, que é o cara que a sequestra, decide comentar para dar insights e tudo mais. É engraçado porque aconteceu... Eu queria fazer uma coisa que eu acabei, acho que, conseguindo fazer, mas se você não sabe que é de propósito, é ruim. É o seguinte... Para mim, a Clarice é uma péssima roteirista. Assim, lógico, ela é tipo a pior roteirista do mundo. Por quê? Porque que eu queria? Eu acho tão bonito. Eu queria mostrar um lado do amor, que o amor tem isso que é bonito, né? Que assim, é ótimo você ser apaixonado por alguém talentoso. Mas imagina você ser apaixonado por alguém que não é talentoso. Mas você é apaixonado mesmo assim. Então você vê beleza na tosqueira. Então, eu tive todo um cuidado de, na hora de fazer o argumento da Clarice, fiquei muito feliz com o que você falou, que eu queria fazer um argumento que fosse pretensamente inteligente, cool e tal, mas muito ruim, porque várias coisas são infilmáveis e tal. Só que logo depois, aliás, por causa do sucesso do Dias Perfeitos, eu passei a ser chamado para ser roteirista e passei a trabalhar como roteirista. E aí eu lembro que no início, assim, quando eu comecei, eu falava, olha, gente, mas só para saber, eu sei que aquilo ali é um argumento ruim, assim, eu fiz de propósito mal feito. Tipo, eu não sou um roteirista ruim. Mas isso que é maravilhoso, assim, ver como aquela menina acha que aquilo ali é bom e ver como o Theo tenta... Mas também numa pretensão dele de, não, cortes, ela nem pediu e ele está comentando. Não, e ele falando do final, esse final é meio aberto. Gosto também de finais abertos, me interessa. Muito bom. Você... Qual foi o primeiro livro que você leu ou que te marcou na vida? Olha, eu acho que, além do Sherlock Holmes que eu já falei, né, sem dúvida a minha grande influência foi a Agatha Christie, né, ou seja, o E Não Sobrou Nenhum, né, que se chamava O Caso dos 10 Negrinhos, agora está publicado como E Não Sobrou Nenhum, que é esse livro, né, de um grupo de pessoas reunidos numa ilha, eles começam a morrer e tal. Os Suicidas é claramente uma homenagem ao E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Então foi um livro que me influenciou muito. Você disse que sua mãe não gostava de ler ou gostava de histórias alegres, mas os seus pais contavam histórias para você, liam livrinhos, você tem essa recordação ou nada disso? Não tenho essa recordação. Acho que não liam, sabia? Minha recordação desse universo, digamos, da imaginação, né? Assim, de ir a cinema e tal, vem muito com as minhas avós. Eu ia muito com as minhas avós para esses lugares. Meus pais me levavam muito para o teatro. Então, teatro, eu até tenho teatro infantil e depois teatro adulto, a gente adora teatro. Mas cinema e literatura são coisas que realmente eu sei lá de onde veio. Assim. Não tem muita origem, não. E qual livro que você está lendo que você recomenda para a gente aí? Ou que você acabou de ler, sei lá? Então, eu acabei de ler um livro bem interessante e eu peguei ele para ler porque ele tem a ver com o que eu estou escrevendo agora. Aliás, tem a ver bem distante, mas tem. O meu próximo romance se chama Os Vizinhos e os personagens é um casal gay, são dois rapazes, dois homens que se mudam para um prédio em Copacabana. Então é um thriller gay. E aí eu queria ler um thriller gay. E eu li um que acabou de sair nos Estados Unidos, chamado Yes, Daddy. É bem interessante. É um livro que acabou de sair. Saiu tem, sei lá, um mês.
E é um thriller gay de um jovem que decide dar um golpe do baú, digamos, num dramaturgo milionário. E aí ele se apaixona pelo cara, eles passam a ter uma relação, ele vai para a casa do cara nos Hamptons, e quando chega lá nos Hamptons, as coisas erradas começam a acontecer, e ele percebe que ele, na verdade, caiu numa armadilha danada, da qual ele não vai sair tão cedo. Eu não falei disso, porque como a gente estava falando do Dias Perfeitos especialmente, eu não entrei em Bom Dia Verônica, inclusive, que é uma série que foi um sucesso, assim, as pessoas amaram Bom Dia Verônica, inclusive eu, realmente, assim, foi muito forte, muito interessante de ver como foi como é não um livro, mas uma série, são as mesmas mecânicas, que tipo de lugar você frequentou? Claro, estava ali no policial, estava no suspense, no terror, mas afinal de contas é uma série, né? Total. É bem diferente, na verdade. Eu, quando publiquei o Dias Perfeitos em 2014, eu segui minha carreira de escritor, então publicando livros, aí eu publiquei O Vilarejo, Jantar Secreto, o Bom Dia Verônica, Uma Mulher no Escuro. E enquanto isso eu fui virando roteirista. Fui para a TV Globo, na Globo trabalhei com o João Emanuel, fazendo A Regra do Jogo, fiquei na Globo por um tempo, e então a Netflix chegou no Brasil, e eles fizeram eles chegaram querendo alguns tipos de séries, né? E um dos tipos de série era uma série policial. E eles perguntaram, assim, no mercado, beleza, quem pode fazer uma série policial? E indicaram meu nome para eles na época. E eles me procuraram, falando, a gente quer uma série policial sua, o que você indica aí? O que você quer fazer? E eu ofereci duas possibilidades, uma delas era o Bom Dia Verônica. Então, o Bom Dia Verônica foi a minha primeiro trabalho como criador da série. Ou seja, eu já tinha feito série antes, eu fiz Espinosa no GNT, fiz a novela, mas em todas elas tinha um autor, né? Então, o Bom Dia Verônica era a primeira vez em que eu era o autor. Além disso, era baseado num livro que eu escrevi, né? Um livro que eu escrevi em parceria com a Ilana Casoy. Então, o desafio era ainda maior, porque eu tinha que me distanciar do livro e ter um olhar de roteirista, não de escritor, né? Por quê? Porque, cara, é muito diferente. Assim, ainda que a função dos dois seja contar uma história, né? Tanto do livro quanto da obra audiovisual, as ferramentas para você contar a história são diferentes. Enquanto no livro você tem o ritmo das frases, o narrador, o parágrafo, o tamanho dos capítulos, no audiovisual você tem o ator, você tem a montagem, você tem o som, você tem... A lógica é diferente. Uma maneira de você contar sobre um personagem num livro é você fazer um capítulo subjetivo, imersivo, revelando a cabeça dele. Tipo o início do Dias Perfeitos, é ele dissecando um cadáver. A ação mesmo é nada, é ele dissecando um cadáver. O que interessa é o que está passando na cabeça dele enquanto isso acontece. Se você é um roteirista que acha que ser escritor e roteirista é a mesma coisa, o que você faz, você coloca um voice-over. Erro grave. Né? Ou seja, o desafio é você agora, como roteirista, ter um olhar de como é que eu conto essa história por imagem. Como é que a ação dos personagens ajuda a revelar quem eles são. Né? E por que ler é importante, Rafael? Por que ler é importante? Ler não é importante, estou brincando aqui. Não, eu acho... Não, é porque tem uma coisa, só uma curiosidade, assim. Tem uma... Eu acho que ler é importante, mas é importante se você gostar de ler. No sentido de que, assim, eu também não acho que ler tem que ser uma obrigação. Isso eu digo até quando eu vou em escola, as pessoas falam, não, mas tem que ler. Tem que ler nada. Se você gostar de ler, leia. E leia cada vez mais. Agora, para dizer que não gosta de ler, há que ter certeza do que está dizendo, né? Ou seja... O mundo da literatura ele é tão amplo. Você tem poesia, você tem romance policial, você tem terror, você tem ficção científica, você tem romance, você tem fantasia, você tem tudo, western, você tem... Ou seja, se você é uma pessoa minimamente interessada em boas histórias,
em séries, em filmes, em pessoas, possivelmente, ou em maneiras de contar histórias, você vai gostar de literatura. E se você diz que você não gosta de ler simplesmente, é só porque, na verdade, você não encontrou ainda o livro certo. E eu acredito muito nisso. Eu acho que existe o livro certo, o estilo certo para cada pessoa. Rafael, obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar falando aqui com a gente. Você aí, ó, já sabe, Dias Perfeitos, Rafael, e tem Dias Perfeitos e tem muitos outros. O novo livro, esse eu não li, que saiu agora, Uma Mulher no Escuro, que saiu ano passado, né? Uma Mulher no Escuro, saiu ano passado. Leia, que é super legal esse. Vou atrás desse. Obrigado, Rafael. Valeu, querido Fábio, valeu, até mais. Imagina, tamo junto.